Meus amados, eu quero convidar todos a abrirem as Bíblias em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Agora, antes de ler, por favor, me ouça uma coisa importante. Eu costumo pregar, não que seja melhor ou pior, é apenas a maneira com que eu fluo mais. Eu costumo pregar mensagens que não são construídas em tópicos. Eu construo uma linha de raciocínio encadeada. Isso tem vantagens e desvantagens. E uma desvantagem disso é que o tópico, você ouviu o tópico, encerrou o raciocínio, beleza, passa para o próximo. Então, se você perder um tópico, se um tópico não ficar tão bem explicado, você foi para o próximo. Amém? De vez em quando eu prego também assim em tópico, mas eu costumo pregar mais construindo essa linha, construindo, um raciocínio muito dependente, muito encadeado, que uma coisa é pressuposto para outra. Então, nesse tipo de raciocínio, se a gente perder alguma coisa, a gente não consegue chegar lá no objetivo, ok? Eu tenho um objetivo aqui, estou muito animado para compartilhar isso com vocês. Eu creio que isso é muito transformador, libertador. Mas para a gente chegar lá com firmeza, é importante fazer o caminho todo. Então, assim, fique atento, evite sair, assim, se não precisar muito, entendeu? Fique atenta, para que o Senhor possa nos ajudar a construir isso aqui que é tão precioso. Vamos lá? E eu vou falar rápido, gente, por causa do tempo, eu realmente não quero atrasar hoje. Então, vamos lá. Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Porque Paulo está falando antes, nesse mesmo capítulo, sobre algumas dores, alguns sofrimentos. Ele fala assim: que diremos, pois, então, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito? Aqui ele cita o Salmo 44, 22. Por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas o quê? Coisas difíceis que ele está falando. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só de ouvir isso a gente já podia ir para casa. Aleluia. Eu queria começar te convidando a pensar o seguinte: você acredita no Deus da Bíblia? Você realmente acredita no Deus que a Bíblia revela? Deixa eu te apresentar um pouquinho mais esse Deus, para você aí ter certeza se é nele mesmo que você acredita. O Deus da Bíblia, gente, ele é o Criador de
toda a realidade espiritual e material. Só que ele mesmo não foi criado, ele é autoexistente. E não tente entender isso, porque isso não cabe na nossa mente. Isso é um dos atributos incomunicáveis de Deus. O que significa? São aspectos de Deus que são infinitos e por isso não cabem em nossa mente finita. Então Moisés fala no Salmo 90, versículo 2: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, ele é Deus desde a eternidade, ou seja, ele não tem princípio. E o que é eternidade? É uma coisa que não cabe em nossa mente, porque a eternidade é infinita, nossa mente é finita, você entende? Se eu tirar 1 ano da eternidade, ela não se altera, ela continua igual. Se eu tirar 10, ela não se altera. Se tirássemos 1000 anos da eternidade, ou 1 milhão de anos da eternidade, ela não se altera. Então perceba que é algo que não cabe na nossa compreensão. Então toda a realidade vem de Deus. E você fica assim, mas como? E da onde veio Deus? Deixa eu te falar, esse pensamento aí que você faz, vem dele. Ele é a mente por trás de todo o pensamento. A ideia de pensar, de raciocinar, vem dele. Então a gente não pode compreender completamente quem criou o pensamento. Você entende? Tudo vem dele, é o que a Bíblia afirma. E esse criador de tudo também é o dono de tudo. No Salmo 24, versículo 1, Davi diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Tudo é de Deus, até o que está em nossas mãos é de Deus. Nós somos apenas mordomos, segundo a Bíblia. O mundo e os que nele vivem, ou seja, nós também pertencemos a Deus. Toca nesse binho, toca nessa binha aí. Diga assim: você pertence a Ele. Querendo ou não, você pertence a Ele. Você é dele, Ele criou. Ele criou com os recursos dele. Ele criou a humanidade com a força dele, no mundo dele, no universo dele. Tudo pertence a Ele. E Ele tem direito de fazer o que Ele quiser. Eu lembro que quando eu era pré-adolescente, eu estava no Extra da Paralela. Não sei se chamava Extra já. Era o mercado que estava ali, onde era o Extra, e agora é... Vou ficar falando de mercado, não. É outro mercado lá agora. Açaí, eu acho. Não, acho que é açaí agora. Não, pelo amor de Deus, não vou discutir isso, não vou quebrar minha pregação. Estou tendo pouco tempo, vocês estão agora discutindo que mercado é. Versículo, mas ninguém fala, versículo tal, agora que qual é o mercado? Brincadeira. Brincadeira, meu lindo. Sei lá, o mercado da vida paralela. E ali, meus amados, eu lembro que eu estava passando ali na sessão de informática e eu vi um jogo. E eu vi que tinha muitas caixas desse jogo, como se fosse um sucesso o jogo. E aí eu pedi meu pai e ele comprou um jogo chamado The Sims. Comecei a jogar o jogo, meu tio apareceu lá em casa e falou assim: brincando de Deus. Esse jogo é brincar de Deus. E de fato, era meio que brincar de Deus mesmo. Você construía uns personagens, você dava vida às pessoas, você controlava a vida das pessoas. Mas é engraçado que de repente eles se revoltavam, eles sabiam que você existia, eles não eram ateus, eles eram... criam, né, no Deus que criou eles. Eles começavam a orar, só que a oração deles é meio revoltadinha. Às vezes eles pediam assim, mas às vezes é meio assim, revoltado. Aí eu olhava assim e dizia: se eu quiser eu lhe deleto agora. Entendeu? É lógico que se eles tivessem uma consciência na mentezinha deles, eles não iam alcançar isso. Eles iam se achar super cheio de direito, cheio de coisa. Mas na verdade eles são propriedade de um Criador. Você entende, gente? É isso que nós somos, propriedade do Senhor. Ele faz o que Ele quiser. É o que Paulo fala em Romanos 9. O oleiro tem que perguntar ao barro o que ele vai fazer. Né? Ele faz o que ele quiser, com quem ele quiser. Ele é o dono de tudo. E esse Deus também é onipotente. Eu gosto de ilustrar isso com a cena de Gabriel anunciando para Maria que ela vai engravidar. E Maria fala: como se eu não conheço o homem? Aí Gabriel cita o exemplo de Isabel, que já idosa e estéril, engravida, e olha para Maria e fala em Lucas 1,37: porque para Deus nada é impossível. Gabriel, que anda com o Todo-Poderoso, testemunhou: eu conheço Ele, que Ele quer, Ele faz. Esse Deus também, segundo a Bíblia, é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. No Salmo 139,
Davi começa o salmo assim: Senhor, tu me sondas, me conheces, sabe quando eu sento, quando eu levanto, de longe penetra os meus pensamentos, conhece a minha jornada, conhece meu descanso, todos os meus caminhos são conhecidos pelo Senhor. Antes que a palavra chegue na minha boca, o Senhor já sabe tudo o que eu vou falar. Inclusive, tem um texto que eu gosto de lembrar sobre a onisciência, que reforça a santa reverência, o santo temor que nós temos que ter ao Senhor, que é Hebreus 4:13, que fala que todas as coisas na criação estão nuas e expostas diante daquele a quem nós vamos prestar contas. Deus vê tudo, o tempo todo. E Ele vê também futuro, né? No Salmo 139:16, Davi fala: eu ainda era um embrião quando o Senhor escreveu os meus dias no teu livro, quando nenhum deles existia. Em Isaías 46:10, ele diz: eu sou aquele que anuncia o fim desde o começo. Deus conhece o futuro. Deus conhece o futuro. Ele também é onipresente. No mesmo Salmo 139, Davi fala no versículo 7: como eu vou escapar do teu Espírito, Senhor? Como eu vou fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está o Senhor. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá está o Senhor. Se eu for à extremidade do oceano, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me sustentará. Ele está em todos os lugares. Ele também, aí trazendo mais para atributos comunicáveis, ele é santo e justo, ele é puro. Em Deuteronômio 32:4 diz que ele é a rocha cuja obra é perfeita e todos os seus caminhos são justiça. É Deus fiel, sem iniquidade, justo e reto. Ele é bom, aleluia. Que bom que esse Deus cheio de poder é bondoso. No Salmo 145:9 diz que ele é bom para todos e tudo que ele faz está cheio de misericórdia. Eu gosto quando Moisés pede para conhecer mais a Deus, para ver a glória de Deus, e Deus fala para ele em Êxodo 33:19: eu vou fazer passar diante de você a minha bondade, porque conhecer a Deus é conhecer bondade. Deus é bom. Ele é infinitamente amoroso. Ninguém pode expressar mais amor do que Deus. Ele tem o que a Bíblia chama de amor perfeito. O que é amor perfeito? É um amor que não acaba. É um amor, uma vez que Ele ama para sempre. Por exemplo, no Salmo 136, versículo 1, diz: deem graças ao Senhor porque Ele é bom e seu amor fiel, o amor leal, dura para sempre. E essa expressão, seu amor fiel dura para sempre, vai ser repetida ao fim de cada verso, nos 26 versículos do Salmo 136. É uma afirmação contínua. Ele ama para sempre. Ele ama para sempre. Deus está tão revelado no amor que em 1 João 4:8, João diz que Deus é amor. Isso é muito profundo. Agora, Ele também é trino. 3 pessoas compõem Deus. Também não tente entender. Mas Ele se revela no Pai, Ele se revela no Filho, que encarnou e revelou Deus para nós como nunca outrora. Amém, gente? Deus andou. Diga assim, irmão, Deus andou em nosso meio aqui. Deus andou aqui na terra. Olha que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso nosso. Ele andou aqui, se tornou homem, para que nós o conhecêssemos. Mas Ele fez mais ainda. Pela obra do Filho, Ele passou a habitar dentro de nós, na terceira pessoa dessa trindade, que é o Espírito Santo. Isso é uma coisa mais extraordinária. Não sei se você pensa nisso de vez em quando. Deus mora em nós. Meu Deus, isso é, que tesouro. Agora, diante dessa apresentação rápida do Senhor aqui, poderíamos passar séculos falando de quem Ele é, dos atributos dEle, e não seria suficiente. Eu quero perguntar a você: você confia nesse Deus? De verdade. Você realmente confia nesse Deus? Quando falamos em confiar em Deus, tem 2 aspectos que estão revelados em Hebreus 11:6. Diz que sem fé é impossível, o quê? Agradar a Deus. Guarda essa palavra, que ela é importante daqui a pouco. No final a gente vai chegar nela. É impossível agradar a Deus porque é necessário 2 coisas que a fé traz. Primeiro, certeza de que Deus existe.
Mas isso é o básico. Certeza de que esse Deus bíblico, ele é real. Você não é ateu. Você crê que Deus existe. Mas tem uma outra coisa que a fé traz e que é necessária na nossa relação com Deus, que é a convicção de que buscar a Ele é bom. E que Ele é abençoador, galardoador de todo o que dele se aproxima, de todo ao que Ele busca. Aí eu repito a pergunta: você confia que Deus existe e que é bom se relacionar com Ele? Confia nisso, gente? Confia de verdade? Agora, se você confia nesse Deus, eu quero te dar uma informação importante que eu já tenho pregado aqui, quero reforçar. A gente tem que entender que fé, gente, fé segundo a Bíblia, ela gera vários sentimentos, ela gera vários comportamentos. Entretanto, fé genuína segundo a Bíblia, ela tem uma dimensão basilar, que é o quê? Que é a não confiança em si mesmo. É o não depositar a sua esperança em si mesmo. Então, o contrário de fé na Bíblia é orgulho. Preste atenção. O contrário de fé na Bíblia é orgulho. Incredulidade é orgulho. Por isso que ela é um pecado muito grave, porque o orgulho é o pai de todos os pecados. Foi o que o diabo inseminou no coração da humanidade desde o princípio no Éden. Então, na verdade, o que é confiar em Deus é entender que eu não ando por mim mesmo, eu ando por Deus. Eu sou uma ovelha e o Senhor é o meu pastor, e Ele me guiará. É o Senhor quem guia a minha vida. Então Salomão, por exemplo, que era muito inteligente, disse no Provérbios 3, versículo 5: confie no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes, não te apoies, não te fundamentes em teu próprio entendimento. Está vendo aqui a dinâmica? Ou você confia no Senhor de todo o coração, ou você confia em você mesmo. Não dá para ter as duas coisas, né? Não dá para você mesmo ser Deus e Deus ser Deus. Entende, gente? Só um é a rocha, só um é o líder do processo, só um é o cabeça da vida. Ou é você mesmo, ou é o Senhor. Aí no versículo 6 ele fala assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Observe, ó. Ele fala que cada vez que você reconhece o Senhor, Ele te endireita. Por quê? Porque nós sempre estamos, mesmo que num grauzinho pequeno, errados. Nós nunca acertamos perfeitamente, porque nós temos um coração bagunçado, como eu vou te mostrar agora. E então a gente nunca acerta completamente. Então a gente só começa a acertar mesmo quando a gente reconhece o Senhor, quando a gente entende o que Deus quer, quando a gente entende a palavra de Deus, a vontade de Deus. Aí Ele endireita o nosso caminho. Por isso que em tudo que eu fizer eu tenho que reconhecer Deus, entender para onde Deus está me chamando em tudo. Então eu começo a acertar. Agora quero fazer uma voltazinha aqui para a gente construir, que é o seguinte: eu falei ali logo no começo de atributos incomunicáveis de Deus, como autoexistência, imutabilidade. Eu nem falei, mas também é um atributo dele, ele não muda. E isso é maravilhoso, porque a gente pode confiar em Deus, porque Deus é o mesmo. A gente já vai chegar lá hoje, ele não, mudei de ideia. Ele é o mesmo. Mas pastor, às vezes fala na Bíblia que Deus mudou. Outro dia eu explico isso. É uma linguagem antropomórfica para a gente poder se relacionar com Deus. Mas em essência, em propósito, Deus nunca muda, Ele é imutável. Ele fala: porque eu não mudo, vocês não são destruídos. Por quê? Porque eu mantenho fiel à minha promessa de amor sobre vocês, né? Ele é o mesmo. Em Hebreus 11:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Amém? Então esses atributos, imutabilidade, onipresença, onisciência, autoexistência, são coisas que são infinitas. E como são infinitas, a gente não consegue nem compreender, nem reproduzir, mesmo que em grau menor. Entende? São atributos incomunicáveis. Então, como Deus tem coisas nele que nós não conseguimos nem experimentar, nós nunca experimentaremos onipresença, nunca experimentaremos onisciência, nunca experimentaremos imutabilidade ou autoexistência. Então existe um gap, um abismo muito grande entre Deus e nós sempre. Você entende isso, gente? Sempre seremos muito inferiores a Deus. Muito mesmo.
Você entende? Então, por exemplo, quando Davi fala no Salmo 139, versículo 1 até o 5, ele está pensando ali na onisciência de Deus, que não sabe de tudo, sabe o que eu penso, sabe o que eu falo, sabe por onde eu ando. Aí chega no 6 e ele fala o seguinte: olha, tal ciência é alta demais para mim. Tem versão que fala é maravilhosa demais para mim, eu não consigo atingir. Você entende, gente? Tem coisas que você nunca vai compreender completamente. Você vai crer, você vai confiar, mas você não conseguirá esgotar na sua mente, porque a sua mente explode. Você não tem HD para isso, você não tem processador para isso, você não tem capacidade para isso, e nunca terá, porque isso existe uma capacidade divina. Então a gente tem que entender que sempre haverá uma distância entre a nossa mente e a mente de Deus. Ok, gente? Concordam com isso? Tá legal até aqui? Sempre haverá uma distância entre a nossa mente e a mente de Deus. Existem outros atributos de Deus que são comunicáveis, né? O amor, a justiça, a santidade, a bondade. Aí a gente experimenta, mas não no nível dele, mas experimenta até onde é possível. Amém, gente? A gente experimenta, a gente reproduz, e devemos reproduzir. Mas onipresença, onisciência, não. Então a gente nunca consegue ter um coração, uma mente igual a do Senhor. A gente canta até aqui, dai-me um coração igual ao teu, mas ali a gente está falando mais de um coração como o de Cristo homem, amém, gente? Não como o de Deus, porque isso é impossível também ser simbólico. Não levem ao pé da letra tudo que é cantado, não, porque muitas vezes é uma poesia ali que tem um significado contextual, amém, gente? Então assim, nunca dá para ter uma mente igual a de Deus. Então sempre vai acontecer o seguinte: Isaías 55, 8 e 9, o Senhor fala assim: os meus pensamentos não são os vossos, e os meus caminhos não são os vossos, como os céus são mais altos do que a terra. E céus aqui é espaço sideral, como quem está no espaço sideral, e como quem está na terra, ou seja, que tem milhares de quilômetros de distância. Os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos do que os de vocês. Sempre, sempre. Isso é importante. Você crê nisso até aqui, gente? Até aqui você está crendo? Vamos lá então. E aí tem uma coisa que agrava para a gente, que é o seguinte: Deus nos fez alinhado ao coração dele. Entretanto, o pecado entrou. E quando o pecado entrou, lembra da promessa do diabo? Você vai ser igual a Deus, mas a ideia é, você vai gerir seu próprio coração, você vai lidar, vai administrar bem e mal no seu coração. Mas aí, sem o Espírito Santo habitando em si, o homem não conseguiu. E o pecado dominou o coração do homem. Lembra que Deus falou para Caim, eu preguei na semana passada isso, em Gênesis 4, Caim, tem um pecado na sua porta e quer te dominar, lute para dominar ele. Caim conseguiu dominar, gente? Não só ele, mas ninguém conseguiu. Quando chega em Gênesis 6:5, diz que toda a humanidade está dominada pelo mal, e Deus está muito triste com a humanidade. Daí vai vir um dilúvio. Ele não vai poupar Noé porque Noé conseguiu vencer o pecado, não, porque ele tinha uma promessa de resgate para a humanidade em Jesus, e Noé era o melhorzinho. Mas Paulo é bem claro em Romanos 3:23 que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ninguém mais revela em absoluto a glória do Senhor. Entenda que glória de Deus não é uma aparência, glória de Deus é um caráter. Ninguém sabe aqui se Adão era alto, baixo, negro, branco, louro, cabelo preto, crespo, liso. Ninguém sabe, mas ele era a imagem de Deus. Ninguém sabe se Jesus, como ele era de fato, ninguém sabe. A gente especula, não, o pessoal daquela região, naquela época, tinha uma aparência assim, mas ninguém sabe de fato como ele era, porque isso não importa para a Escritura. Porque se a imagem de Deus na Escritura não é uma aparência, é um caráter. Você entende? Então, quando a gente cai no pecado, nosso coração é distorcido, nossa mente é distorcida. Uma bagunça acontece aqui dentro, gente. Olha o que Deus fala em Jeremias 17:9. Ele fala assim, ó: o coração é mais enganoso do que qualquer coisa. Sabe o que quer falar assim? Você fica com tanto medo de que alguém te engane. Sabe quem mais te engana? Your heart. Também vocês não falam inglês, fica difícil. Cadê Bia? Então, quem mais te engana é seu coração. Tem uma música que remete à minha infância, eu tenho uma relação carinhosa com ela. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Ah, pastor, não fala essa música não, que eu lembro do meu ex, meu amigo. Minha amiga, cada um na sua maturidade, amém, gente? Se você não tem maturidade, não ouça. Não lide com isso, amém, gente? E não é assim, não tem que eu fico o dia todo ouvindo isso, não, e fora. Não, meu amigo.
São coisas lúdicas da minha vida, eu brinco, eu ouço, eu ressignifico, amém, gente? Então, para mim, tem uma didática nisso. A música do José Augusto chama Agora Aguenta Coração. Essa música é muito interessante porque ele está pirado com o coração dele. Quem arrebentou ele foi o coração, não foi ninguém não. Ele não está com raiva da moça por quem ele se apaixonou, é do coração dele. Ele fala, agora aguenta, miserável. Você não inventou, agora tome-lhe. Eu lhe falei, não vá, é barril. Eu lhe falei que eu tinha medo, vá. Vai se jogando assim, se entregando assim, vá. Já que inventou essa paixão, agora tome. Eu queria apenas uma aventura, você foi logo se entregando. Você é abestalhado mesmo, né, rapaz? Não sabe segurar. Agora tome aí, ó. Só que no final ele fala assim, rapaz, coração, você se entrega, mas você esquece que você sou eu. Você sabe, né? Versículo ninguém sabe. Mas você esquece que você sou eu. Então, o problema está aí, gente. O grande problema da sua vida é seu coração, não é nem o diabo. O diabo ele fica instigando seu próprio coração, corrompido pelo pecado. Ele fica instigando o seu coração para dar o fruto do pecado. E aí em Jeremias 17:9, Jeremias fala assim que o coração ele é a coisa mais enganosa. E não é o coração do outro, não, é o nosso próprio coração. Entendeu? Engraçado, às vezes a pessoa termina com o namorado e aí posta um versículo no Stories. Coração do homem enganoso. Ô Binha, não foi ele, não é você mesmo primeiro, sabe? O dele também é. Mas primeiro foi o seu que se enganou com ele. Não foi ele que te enganou só não. Entendeu? E aí o versículo fala assim, ó, que ele é desesperadamente corrupto. E a doença dele é incurável. E ainda fala assim, ó, quem o conhecerá? Ou seja, não tem solução, ninguém vai entender, nem psicólogo entende, ninguém entende o coração humano. A gente tenta ali, né, entender uma coisa ou outra, mas compreender plenamente. O Senhor fala assim, ó, eu, o Senhor, conheço o coração. Ele é o único que conhece plenamente o nosso coração. Por isso que no final do Salmo 139, que a gente já citou aqui, o que Davi fala? Senhor, tu que me sondas, tu que me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Aleluia. Porque eu não tenho capacidade de autoavaliar-me profundamente, mas o Senhor pode ver se há em mim. Gente, quem gosta de servir ao Senhor, gente? Meu Deus, como é que alguém não serve ao Senhor? Ou é porque não foi alcançado, né? Não é privilégio nosso, não é misericórdia, é graça, né, gente? Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me, porque só o Senhor conhece o nosso coração completamente. Ele fala que o nosso coração, ele tem uma doença, essa corrupção dele, essa coisa de enganar, de mentir, de enganar, de se iludir, é incurável. Por isso que a solução não é ficar remediando o coração velho. Qual é a solução que Deus traz para a gente na sua palavra? É trazer um coração novo. Ezequiel 36:26, né? Eu vos darei um novo coração. Eu colocarei em vocês o meu espírito, para vocês andarem segundo a minha vontade. E aí quem é nascido de novo tem dois corações. Tem um coração adâmico, um coração corrompido, e tem um coração segundo Cristo. E qual é a vontade de Deus para nós? Qual é o nosso ideal? É a gente cada vez mais ir andando no coração do Espírito, coração segundo Cristo, coração do homem nascido de novo em Cristo, e vencendo o coração adâmico, que não se engane, ainda bate em você, mas que ele bata cada vez mais fraco em nome de Jesus. Amém? Então, gente, quando a gente entende isso, que Deus, em primeiro lugar, se Deus fosse, preste atenção, se Deus, só por ele ser Deus, e nós sermos seres humanos, a vontade dele sempre seria muito superior à nossa, ok? O pensamento dele sempre seria superior. Vou te mostrar isso. Jesus no Getsemane, ele tem pecado, gente? Não, mas ele é um ser humano. Ele tem uma natureza humana. Então chega um momento que a natureza humana dele entra em conflito com a natureza divina, com a vontade divina. E o que é que ele vai fazer? Vai dizer, Senhor, não se faça a minha vontade agora aqui que está humana, mas se faça a tua. Isso é Jesus perfeito sem pecado. Ainda que nós não tivéssemos pecado, nós não teríamos condição de estabelecer vontade para nós mesmos de maneira totalmente certa. Ainda que não tivéssemos pecado, por quê? Porque a gente não consegue alcançar a mente do Senhor. Quem conheceu a mente do Senhor? Paulo fala em Romanos 11. Você entende, gente? Ainda mais corrompido pelo pecado. É claro que quanto mais transformados, mais nosso coração vai se alinhando com o dele. Ok, gente?
mas vai se alinhando com o dele. Mas ainda assim, quando tiver a bifurcação entre a nossa vontade e a vontade de Deus, por mais evoluídos que estejamos no caminho do Senhor, não tem dúvida de quem é a vontade que tem que prevalecer, gente? Do Senhor. Sendo que essa é a expressão talvez mais madura que alguém possa declarar, é o que Cristo declarou no Getsêmani. Senhor, eu sei que tu podes tudo. Todavia, não faça o que eu quero. Meu Deus. Deus, não faça o que eu quero. Eu estou colocando diante de ti a minha ansiedade, a minha dor, a minha aflição, te apresentando a minha vontade. Mas não faça ela não, Senhor. Só estou te compartilhando, Senhor, para me aliviar. Mas não faça. Faça a tua vontade. Sabe, se essa é a melhor coisa que o homem pode fazer, sabe qual é a pior coisa que alguém pode fazer? É se entregar às próprias vontades. E o pior castigo bíblico é esse. Sempre que Deus confronta alguém, isso é misericórdia. Ainda que ele confronte de maneira pesada, é misericórdia, porque permite você ter um confronto e um possível arrependimento e uma mudança de rota. Mas quando Deus entrega o homem a si mesmo, é a pior coisa que existe, gente. Por isso que Hebreus 11:6 diz que Deus corrige quem Ele ama. É igual pai e mãe. Se o pai e mãe entregar a criança a todas as suas vontades, ele não ama. Salomão fala isso em Provérbios, que o pai que odeia seu filho entrega a ele a si mesmo. E esse é um castigo terrível. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 26, Paulo fala isso. Que teve uma galera tão obstinada que Deus os entregou aos seus próprios desejos. Aí o texto fala que eles nem precisam ser punidos. Sabe por quê? Porque viver os seus desejos já é uma punição em si mesmo. Viver seus desejos já é uma punição em si mesmo. É igual Êxodo 17. Está o povo de Israel andando no deserto. Aí eles ficam, poxa, só tem maná, velho. Pô, não tem, cadê a cebola? No Egito era massa. Tinha umas cebolas lá. Tinha uns pimentão. Aí ele fala, Binhos, me diga uma coisa aqui, Binhos. Então vocês preferiam tomar chicotada para comer cebola, Binhos? Do que estar livre aqui, caminhando para a terra que emana leite e mel? Porque por um tempo vocês têm que comer maná, porque eu tenho que provar vocês assim. Será um tratar de Deus para purificar eles, para eles não estragarem a terra prometida. Mas vocês preferiam ficar lá escravos, sendo abusados, mortos, tendo os filhos jogados no rio, para comer cebola? E muitas vezes nós somos assim, nossos apetites carnais nos fazem preferir ficar presos ao jugo do pecado, mesmo sendo destruídos pelo pecado todos os dias. Ah, vocês preferiam isso, é? Porque aqui só tem maná, não aguento mais esse maná. Aí Deus fala, vocês querem o quê, Beyoncé? Carne. Tá bom. Aí Deus manda um monte de codorna. Êxodo 17. Deus manda um monte de codorna. E aí eles vão comendo a codorna. Sabe o que acontece? Eles têm uma contaminação. Essa galera que se deliciou, encheu a barriga de codorna. E eles morrem todos doentes. Isso é um símbolo de quando Deus fala assim, você quer? Tome. Você quer muito, é? Vá. Isso é a pior coisa, que Deus nos livre disso, meu amado. Mas o problema, meus amados, infelizmente, é que existem teologias que ensinam isso hoje, gente. Ah, pastor, teologia não, eu não gosto de teologia, não. O negócio é pregar a palavra. Vou te falar uma coisa, gente. Toda pregação, se tiver alguma citação bíblica, ou uma citação de alguma divindade, é de alguma forma uma teologia. Está todo mundo construindo teologia. Os mentores, os coaches, então está todo mundo construindo teologia. Você entende? Construindo doutrina, porque eles ficam usando textos bíblicos, conceitos aparentemente cristãos, judaico-cristãos, enfim. E existem teologias, meus amados, que falam que a gente tem que buscar em Deus com todo o nosso coração, a nossa vontade, porque Deus vai fazer a nossa vontade. Eles não falam assim, escancaradamente, às vezes falam, pior que às vezes falam. Mas eles falam de uma forma disfarçada, mas é isso que eles estão ensinando, né? Infelizmente, toda teologia ela é construída a partir
de uma divindade. O que é teologia? Estudo de Deus. Então, você vai estudar aquela divindade, você vai buscar aquela divindade. Então, por exemplo, se o Deus da pessoa for o dinheiro, meu irmão, não adianta. Você pode ensinar a palavra verdadeira para ele o quanto for, ele não vai querer. Porque o Deus dele é outro. O Deus dele não é o Deus que apresentamos aqui, não é Yahvé o Senhor, não é o Pai de Jesus. É Mamon, como Jesus disse. O Senhor falou, ninguém serve a dois senhores, ou serve a Yahvé ou serve a Mamon. Então ele vai criar uma teologia que leve a Mamon. E não que Yahvé não tenha dinheiro. Yahvé é o dono de tudo, amém, gente? Mas o coração dele, o coração do servo do Senhor não está buscando dinheiro acima de todas as coisas. Ele ama o Senhor acima de todas as coisas, amém, gente? Mas ele vai continuar, não adianta. Paulo falou em 2 Timóteo 4:13, nos últimos dias surgirão, 4:13 ou 13, ele fala assim, nos últimos dias surgirão pessoas que não vão suportar ouvir uma doutrina saudável. Quando você pregar a verdade, vai dar coceira no ouvido delas. E elas vão buscar o quê? Mestre segundo os seus próprios interesses. Então, ou você confia no Senhor de todo o seu coração, ou você vai ser enganado. E a culpa não é só do enganador, não. É sua mesmo, que deseja outra coisa que não o Senhor. Que o Senhor seja o maior desejo do seu coração, meu amado. Porque se ele não for, você vai ser enganado. Porque tem uma teologia para pegar o seu maior desejo, fazer dele uma divindade, e te enganar, e te prender, e te amarrar. Ou o Senhor é o Deus do seu coração, ou você vai ser enganado. Por isso que o mandamento basilar é amar o Senhor sobre todas as coisas, o que na prática é amar o próximo. Mas na base mental é amar o Senhor sobre todas as coisas. Se eu não tiver isso, eu vou crer na mentira. Por quê? Porque o Deus do meu coração não é o Senhor. Então uma coisa muito importante é estabelecer quem é o Deus do nosso coração. Quem de fato, o que eu busco? É dinheiro, é fama, é sexo, é sucesso, o que eu mais desejo na vida? Pergunta isso a você mesmo agora. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O que você mais deseja na vida é o seu Deus. Não tenha dúvidas disso. Então essas teologias vão ensinar o que? Você vai usar Yahvé, vai usar Jesus, vai usar o Evangelho para buscar o que você deseja. Como se Yahvé fosse bobinho. Mas ele fala isso, né? Aí, por exemplo, olha que interessante. Lá em Mateus 4, olha o que o diabo faz com Jesus na tentação. Leva ele para o templo. Gente, o templo em Jerusalém era como se fosse a catedral da cidade, a igreja mais central. Tinha as congregações, que as sinagogas, né? Mas o culto forte mesmo, a coisa acontecia no templo. O diabo leva ele lá para o templo, para uma igreja, um lugar de culto. Quando chega lá, sabe o que o diabo faz, gente? Prega para ele o Salmo 91, versículos 11 e 12. Gente, diabo prega também, diabo usa Bíblia, diabo usa igreja. Acorda, meu irmão. Não é porque alguém citou um versículo que você acredita, não, meu irmão. Você tem que ver se isso está de acordo com o Evangelho. Paulo disse em Gálatas capítulo 1, se até um anjo do céu, até a gente mesmo pregar outro Evangelho, é maldito. Amém, meus amados? Então, o diabo foi e pregou Salmo 91, 11 e 12, numa igreja, e falou assim, e a aplicação dele. Pronto, está escrito aqui, ó, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropeces em uma pedra. Então se joga daqui do pináculo do templo lá embaixo para o anjo ele pegar. Olha que aplicação miserável. A promessa do Salmo 91 do cuidado de Deus. E ele quer colocar quem está ouvindo ele para, a partir de uma distorção interpretativa, ficar brincando de forçar Deus a fazer o que ele quer. E aí, graças a Deus que Jesus conhecia a palavra. Ele era a palavra encarnada. Ele falou, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, não provocarás. O que é provocar, o que é tentar Deus? É você mudar de lugar. Em vez de você obedecer a Deus, é você tentar forçar Deus a te obedecer. Olha como isso é profundo. Eu vou apertar ele aqui. Eu determino. E eu determino. Deus tem que, meu irmão. Toda vez que eu ouvir assim, Deus tem que, você pode levantar a mão e falar assim, ó, para trás, Satanás. Deus tem que. Eu determino. Vai.
Ele tem de fazer. Aí o que é que Jesus citou? Deuteronômio 6,16, que fala assim: não provocarás o Senhor teu Deus como fizeram em Meribá. Lá em Meribá, ao Massá, eles ficaram provocando Deus. Não, cadê Deus? Se Deus existe, dê água para a gente. Dê água para a gente. Então, você fica forçando Deus a fazer. Aí sabe o que acontece? Muitas vezes. Aí Deus fala: então tome abençoado. Sabe? É como um pai que chega para uma criança birrenta, que quer, você vai cair, você vai se arrebentar, você vai se imaginar. Então vá, bênção. Entendeu? Toca em seu irmão e diga assim: que Deus te livre da sua vontade, meu irmão. Deus te livre da sua vontade. Que Deus te livre da sua vontade. Que Deus te livre da sua vontade. Tem gente que só de ouvir isso já estremece. Ai, meu Deus, a minha vontade é qualquer outro. Eu sonho com ela há tantos anos, pastor. O evangelho vai te libertar da sua vontade. Você não tem noção como isso é maravilhoso. Pastor, sabe o que acontece? Eu fico confuso porque eu não sei qual é a vontade de Deus. Gente, você sabe. Ou deveria saber. A vontade de Deus, o que Ele quer, já está revelado na Escritura. Lógico que a maneira que isso vai ser construído pode variar de pessoa para pessoa. O processo pode variar. Mas o que de fato Deus quer, a gente já sabe. Desde o princípio. Mas vamos primeiro entender o que o diabo fez para a gente entender o que Deus quer. Lá está Adão e Eva. O diabo chega para eles e fala o seguinte: olha, se vocês romperem com Deus, vocês são independentes, vocês gerem a própria vida. Observe isso, olha como isso é forte. Vocês são algo em si mesmo. Você agora tem o seu pensamento, sua escolha, o seu jeito, sua forma, sua decisão, o seu gosto. Você tem o seu querer. Você entende? E a queda foi aqui, gente. Quando o homem acreditou que podia ter seu desejo, a sua escolha, o seu querer. Você entende? Acho engraçado que, observe como Deus começa a construir o povo dele em Abraão. Se você olhar Abraão, gente, Abraão quase não tem mais vontade de bichinho. Não tem mais vontade. Deus mandando para lá, Deus mandando para cá, Deus manda para lá, desce, sobe, vai, tá. Toma aqui o filho. Me devolve o filho. Manda outro filho embora. Não. A mulher manda ir embora. Deus disse: ouça ela. Até isso Deus faz. Mandou ouvir a mulher, misericórdia. Ouça ela. E pede. Então, na verdade, a restauração da nossa vida é deixar de guiar-nos pela nossa própria cabeça e ter Cristo como cabeça da nossa vida. Ser guiado pelo Espírito Santo. Quem é nascido de Deus, Paulo fala em Romanos 8,14, é guiado pelo Espírito Santo. Amém, gente? Mas o diabo disse o quê? Não, você é em você mesmo. Você tem a gente fica excessivamente orgulhoso do nosso individualismo, né? Gratidão, minha irmã. Do nossa escolha. Eu tenho o meu jeito, eu tenho minhas vontades. Essa é a queda. E o que é que Deus quer? O que Deus queria? Preste atenção, que isso aqui agora talvez te choque. O que é que Deus queria? O que é que Deus fez Adão para ser? Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem. Sabe o que significa isso? Deus quer um reflexo. Deus quer um reflexo. Totalmente dependente dele. Deus quer um reflexo. Pastor, e as nossas diferenças são só formas diferentes de refletir Deus, porque Ele é tão grande que ninguém reflete Ele sozinho. Para refletir Ele plenamente, nós temos que nos unir num corpo. Aleluia. Mas o que Deus quer é um reflexo. Então, na verdade, qual é o grande gatilho do diabo em nosso coração? Colocar em nós uma vontade extrema de sermos em nós mesmos, de sermos diferentes, de sermos
muito especiais, de sermos muito sabidos, sabe, de ter algum tipo de superioridade. Mas a vontade de Deus é que nós sejamos um reflexo. E todos que têm o Espírito Santo, não se engane. Se você tem o Espírito Santo, Ele está fazendo isso em você. Ele está anulando esse eu independente, está gerando uma imagem em você, mas é uma imagem reflexiva. 2 Coríntios 3,18. Todos nós vamos refletindo como espelho progressivamente a imagem do Senhor com glória cada vez maior. Amém, gente? Então tá todo mundo, não é que vai ficar todo mundo idêntico em forma, mas em caráter, sim. O caráter de Cristo é o que Deus quer. E Deus quer isso, primeiro porque Ele pode querer, porque Ele é soberano, Ele é Deus, Ele quer o que Ele quiser. Amém, gente? Só por isso já bastaria para a gente fazer. Mas segundo, Ele quer porque isso é o melhor para todos. Porque é assim que o mundo era perfeito. O mundo foi perfeitamente construído para isso, para ter um ser humano em imagem de Deus, não para ter um ser humano em imagem do diabo, como é o ser humano na carne. Você entende, gente? Então o mundo só é perfeito assim. Se você ler Romanos 8, do 18 ao 27, Paulo vai falar que toda a criação está gemendo, sofrendo desde a queda. E sabe pelo que a criação anseia? Pela revelação plena dos filhos de Deus. A redenção do mundo é a restauração da imagem de Deus na humanidade. É quando Deus restaurar a imagem dele completamente na humanidade, e a promessa é que Ele fará isso um dia. Você crê nisso, meu amado? Naqueles que Ele escolheu, como Paulo disse em Romanos 8, 28 e 29. E esses reinarão com Cristo. Então a terra será redimida. Por quê? Porque a terra será cheia de novo da glória de Deus. A glória de Deus na humanidade é a reflexão de Deus. É como Paulo fala em Colossenses 1:27, Cristo em nós é a esperança da glória ser restaurada, nós sermos a imagem de Deus. Então, essa é a vontade de Deus, isso é o melhor, gente. Essa é a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas. Preste atenção, talvez você nem sonhe com isso, porque você não sabe que é bom. É igual criança que não sabe que é bom. Mas isso é o melhor. A melhor coisa do mundo é você ter restaurado em você a imagem de Deus. E como eu falei, a imagem de Deus não é aparência, é um caráter, é um coração novo. É uma mente nova. É como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 1, é a mente de Cristo. Aí seu coração vai se alinhando com o dele. Você vai desfrutando de uma paz que excede todo entendimento. Você não precisa mais de nada para ficar feliz, porque a felicidade mora dentro de você. É Filipenses 4, né? Paulo fala, olha, eu aprendi o segredo. Vamos apelar, usar essa palavra, que o pessoal gosta dessa palavra. Diga alguém assim, o segredo. Ele vai se ligar na palavra logo. Diga o segredo. Quem estava dormindo vai querer ouvir agora. Paulo fala assim, eu aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação. Em escassez, em abundância, exaltado, abatido, tendo muito, tendo pouco. Gente, quantas pessoas têm tudo e estão tão infelizes? Tão mal, tão perturbadas. Por quê? Porque o nosso coração é assim, ele é insatisfeito. O coração carnal é insaciável. Ele é insatisfeito, nunca está bom. Ele sempre vai dar um jeito de arrumar um defeito, um problema, uma amargura, uma tristeza, uma ingratidão contínua. Por quê? Porque ele fez de mérito, né? Mereço mais, precioso é meu. É o esmigo. Mata o esmigo dentro de você, meu irmão, em nome de Jesus. Entendeu? Mereço esse precioso. Então esse esmigo insatisfeito, doido, perturbado dentro de nós, ele nunca, então você pode ter o que for. O que for. Eu lido com pessoas de todas as classes sociais. E, gente, pelo contrário, quanto mais você vai subir na classe social, mais eu vejo angústias profundas e insolúveis. Não que o dinheiro em si traga angústia, mas o choque da realidade de que o dinheiro não curou, traz desespero. É o que Salomão viveu, né? Olha Eclesiastes capítulo 2. Salomão, ele falou assim, tudo que eu desejei, tudo que meu coração quis, eu fui buscar. Eu não me neguei nada. E como é que ele termina a vida dele em Eclesiastes? Tudo é vaidade, tudo foi correr atrás do vento, eu aborreço a minha vida. Termina destruído, mal. Porque quando o homem pode se dar tudo e percebe que aquilo não preenche, aí que vem a angústia profunda. Não foi assim que aconteceu com Michael Jackson, gente?
Com todo respeito à memória de Michael, a quem eu admiro como músico, né? Para mim ele era a música encarnada. E a música se fez carne e habitou entre nós. E ela se chamava Michael Jackson. Entretanto, gente, eu não sei se eu conheci alguém mais infeliz que Michael, assim, falando de longe, né? Meu Deus, o que era aquilo? Ele não sabe, ele queria ser criança, ele queria ser adulto, ele queria ser homem, ele queria não sei outra coisa. Ele queria, parecia, não sei, dizem que não foi proposital, né? Mas parece que, mas assim, as cirurgias que ele faz apontam a vontade de mudar de raça também. Ele queria ser branco, ele queria ser negro. Então assim, é uma loucura. Michael disse, eu sou o Peter Pan. Aí ele construiu a Neverland. Vocês não sabem inglês, né? A Terra do Nunca. É um parque para ele se sentir o Peter Pan, gente. E ainda assim ele era infeliz. Eu lembro de uma coisa que me marcou, tem um documentário de Michael, que ele está entrando numa loja. Eu não sei se é Nova York ou se é Paris. Eu sempre esqueço, tenho que ver para poder relembrar isso. Aí entra numa loja, gente. Aí ele... A loja assim, de artigos de luxo, né? Aqueles lustres de $50 mil, né? Mesa de $100 mil, coisa de milionário. Aí ele entra, gente, e ele não escolhe. Não, ele vai assim, ó. Aí o que ele aponta, vem uma galera e começa a embalar. Ele faz assim, ó. E a galera embala. É uma loucura. Ele gasta assim quase milhões. Rapidinho, assim, minutos. E talvez eu nunca vi ninguém tão infeliz. Sabe como Michael morreu? Ele não conseguia, era tão difícil dele dormir, que ele começou a tomar doses cavalares de um remédio louco lá. Tanto que o médico que aplicou as doses nele foi processado por homicídio culposo, gente. A gente foi condenado, não é? Foi condenado. É brincadeira. Então assim, esse caminho onde você tem esse coração satisfeito, gente, por isso que eu falo assim, ó, a melhor coisa do mundo é Deus nos transformar, gente. Nos dá um novo coração, gente, sabe, eu todo dia eu fico assim, meu Deus, Senhor, que maravilha o Senhor está fazendo isso, Senhor, que delícia, que prazer, que alegria. Aí Paulo fala, eu sei estar contente em qualquer situação, na abundância, na escassez, numa viagem para a Europa, ou indo aqui em Feira de Santana. Peguei pesado, né? Não, feira não. Tô brincando, feirenses, amo vocês. Feirense é brabo, mexa com conferência não. Então, gente, assim, que maravilha viver satisfeito, viver alegre, viver grato, viver feliz, viver por gratidão, por amor, livre dos seus pecados, sem a escravidão do pecado. Meu amado, não tem preço não, meu amado. Isso não tem preço. Aliás, tem um preço. Custou o sangue de Jesus no Calvário. Maravilha. Então assim, é a melhor coisa. E é a vontade de Deus. É o que Deus quer, gente. É o que Deus quer fazer em nós. E aí entra agora o final. E preste atenção. Nós lemos em Romanos 8:28. Que todas as coisas contribuem juntamente. Em outra versão diz, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E aí tem gente que pensa que é o seguinte, ó. Eu vou fazer tudo para me agradar. Sabe, eu tenho uma colega lá, uma infeliz, que me persegue. Tenho certeza, o outro colega ali vai implicar com ela, porque Deus vai tirar essa infeliz daqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A miserável vai ter um câncer. Estou aumentando o nível da macumbaria gospel. Estou aumentando. Da feitiçaria gospel. É porque tem. Ela vai ter. E o câncer dela é para Deus tirar ela do meu caminho. Porque todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Ah, meu Deus, o meu sonho é morar em Nova York. Era o meu, viu, gente? Então Deus vai mover tudo. Vai mexer em tudo. Ele vai tocar no coração de Biden. E se aquele velho gagá não atender, ele mata o Biden. E ele vai levantar outro presidente.
só para liberar a minha cidadania. Aleluia. Deus vai fazer tudo para que eu more no Central Park. Aleluia. John Lennon. Tem gente que pensa que é isso. Tem gente que ensina isso, gente. Você acredita nisso, gente? Você acredita nisso? Eu sei que vocês acreditam. Vocês já ouviram muito isso. A gente está no texto. O 28 é precedido, é seguido, é sucedido do 29. Ele fala, porque aqueles que ele de antemão conheceu e também chamou, justificou, santificou, glorificou, ele chamou para neles manifestar o seu propósito, a sua vontade, que é fazer filhos como Jesus. É construir em cada um deles a imagem de Cristo. Então presta atenção que talvez isso seja uma coisa muito libertadora para você, meu irmão, como tem sido para mim. Sabe para que Deus age em todas as coisas? Sabe para que Deus mexe em todas as coisas? Não é para fazer o que você quer não, Bião. Não é para realizar o seu sonho não, Bian. É para realizar a vontade dele, que é muito melhor do que a sua. Deus faz o que for necessário para que você se torne a imagem dele na terra, porque esse é o propósito dele. E aí, nesse o que for necessário, muitas vezes, eu vou dizer a você, muitas vezes, ele não vai te dar o que você quer, não, ele vai tirar. Porque na maioria das vezes é tirando que ele mais nos trata. É apertando, é fechando a porta. É dizendo não pra gente. É igual o Paulinho estava lá dizendo: Senhor, tira o espinho aqui, tá difícil. E ele falou: Paulinho, não vou, baby, porque esse espinho está lhe tratando. É com esse espinho que você fica humilde como meu filho. Sem o espinho você fica soberbo. Não vou tirar. Paulo pediu 3 vezes, o Paulo disse: não, filho, mas uma coisa eu vou te dar: graça. É como se fosse minha filha falar assim: meu pai, eu falei falar uma coisa, meu pai, eu estou decidida, eu não quero mais ir para a escola, meu pai. Vou dizer: ô Binha, eu te amo, fofa, mas você vai. Entendeu? E observe, Deus vai te passar na escola que for necessária. Para quê? Para te fazer a imagem dele. Então, na verdade, se nós quisermos alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, sabe qual é o nosso pensamento? É tentar enxergar como cada situação da vida nos convida a ser mais parecido com Cristo, a ser mais a imagem de Deus. Porque Paulo fala assim: nós sabemos que Deus age em tudo para o bem de quem o ama, e esse bem é transformar a gente na imagem dele. Por que Paulo sabe que Deus age em tudo? Paulo não é Deus para ter onisciência. Paulo crê nisso. Então você tem que crer também. Você tem que crer que tudo o que está acontecendo tem esse propósito. Ou Deus, ainda que sejam coisas ruins, que Deus não quer fazer coisas ruins, né? Não era a vontade original dele fazer coisas ruins, era fazer o bem. Mas, ou enfim, isso é uma polêmica, mas a gente fala, outra gente fala sobre isso. Mas o que Deus quer com qualquer coisa, e a ação de Deus em qualquer coisa, é te transformar em qualquer circunstância. Entende? E quanto mais difíceis foram as circunstâncias, maior é a oportunidade de transformação. Então Deus não tem mais compromisso com o seu alívio. Ele vai te aliviar, porque Ele é maravilhoso, amém, gente? Ele vai te confortar muitas vezes. Mas o compromisso maior dele não é com o seu alívio, é com a sua transformação, que é o maior presente que Ele pode te dar. Eu não posso saber, meu filho, o meu pai, eu não consigo, meu pai está tão ruim para a escola. E dizer: ô, bem, eu sei. Mas ele tem um compromisso maior com a sua formação do que com o seu desgostinho de... Você está entendendo? Não que ela fale isso, graças a Deus ela não fala, eu dou só um exemplo, amém, gente? Então assim, o compromisso do Senhor não é com os desejos do seu coração, é com a vontade dele. Qual é a vontade dele, gente? Está expressa. Tem imagens desde o princípio e continua sendo. Essa é a vontade dele. Mas pastor, pensei que era outra coisa esse negócio. Poxa, me enganaram. Eu sei. É isso. A vontade de Deus para você é essa. Ele vai fazer o que for necessário. Ele pode dar, ele pode tomar, ele pode tirar. Ele vai fazer o que for necessário. Aí Paulo fala o seguinte, ó: fome, nudez, perigo, espada, nós somos mais do que vencedores enfrentando tudo isso. Por quê? Porque tudo isso coopera. Seja o que for, a gente Deus vai cooperar nisso para a gente ser a imagem dele, que é a vontade dele para nós.
Você entende, meus irmãos? Então não deixe mais o inimigo te iludir. Não deixe mais ninguém colocar no seu coração que Deus está trabalhando para que você realize os seus sonhos. Essa é mentira, gente. Sabe o que na verdade Deus vai fazer com os filhos amados dele, gente? Ele vai frustrar os nossos sonhos. Porque os nossos sonhos, eles nascem corrompidos pelo pecado. E Ele vai gerar em nós novas vontades, novos desejos, que muitas vezes satisfarão o teu sonho, ou não, ou simplesmente aquele desejo vai morrer, porque uma nova vontade vai brotar no seu coração. Salmo 37, 4, 5, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então esqueça esse negócio de vou fazer, Deus vai fazer acontecer o que eu quero. Não vai. Esqueça. É outro Deus, outra Bíblia, outro Evangelho. O Deus da Bíblia, que eu creio, que revelou Cristo, não tem compromisso nenhum com os seus sonhos, com os seus desejos, com as suas vontades. O compromisso dele é com a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. E é nós que temos que nos transformar para experimentar essa vontade. E não Deus que tem que se adaptar à nossa vontade ruim, má e imperfeita. Amém, gente? Então, tá ficando pesado? Vou terminar agora, fique tranquilo. Olha o que Paulo fala. Olha o nível para onde nós temos que chegar. Romanos 5, 3, Paulo fala assim, ó. Portanto, nós nos gloriamos nas tribulações. É um nível para o qual eu estou buscando caminhar também. Não que eu tenha alcançado, amém, gente? Mas eu sei que eu estou no caminho certo pela misericórdia do Senhor. Eu tenho visto pela misericórdia do Senhor isso na minha vida. Então, olha o que Paulo fala. Nos gloriamos na tribulação. Quando vem uma tribulação, eu já começo a me gloriar. Não que não doa, não que eu não chore, não que eu não sofra. Mas dentro de mim há um regozijo. Tiago fala em Tiago 1, 2. Tenham grande alegria por passarem por várias provações. 1 Pedro 1, 27, se não me engano, Pedro fala assim: ainda que por um tempo vocês sejam tristes, é necessário passar por todo tipo de provação, para depois regozijar. Aí o regozijo que dá transformação, amém, gente? É igual tipo assim, ó, vamos fazer uma dieta e treinar todo dia. Não, você vai sofrer se você não tiver o hábito. Mas depois da transformação, você vai ter um regozijo da transformação, amém, gente? É a mesma coisa, assim, Deus não vai aliviar. Ele vai te passar nisso. Aí Paulo, olha que coisa linda, Paulo fala assim, ó, tanto Paulo quanto Tiago, em Tiago 1 e Paulo em Romanos 5, falam assim, ó, que a tribulação, porque ela é boa na nossa vida, porque ela testa a nossa fé, ela se torna perseverante na tribulação. Então quando a gente exercita a fé na tribulação, então a gente amadurece. A gente até Jesus perfeito, para estar perfeitamente encaixado no plano do Pai, teve que aprender no sofrimento, exercitando sua dependência de Deus. Está em Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelo sofrimento. Se até Jesus precisa passar por sofrimentos para aprender a praticar a fé, quanto mais a gente. Entendeu? Então Paulo e Romanos 5 e Tiago em Tiago 1, quem está pegando? Está pegando? Dizem que nós temos que passar ainda que com dores, com certa alegria de coração nas tribulações, porque pela consciência de que isso é um treinamento de Deus, de que isso é um trabalhar de Deus em nossas vidas. Aí a coisa linda que ele fala assim, ó, que eu não entendi até pouco tempo, esse isso que eu entendi. Ele falou assim, ó, porque a tribulação produz a perseverança, que é o teste da fé, a fé colocada em prática, e quando essa perseverança entra em ação, essa fé colocada em prática, ela gera um caráter aprovado. E esse caráter aprovado, que é a imagem de Deus sendo formada em nós por meio da tribulação, gera esperança. Por que caráter aprovado? Por que transformação pessoal gera esperança para a gente? Por que caráter transformado nos enche de esperança? Sabe por quê? Porque quando eu testemunho o maior milagre que eu posso viver, que é transformação, eu tenho convicção de que tem uma obra de Deus genuína acontecendo na minha vida. Não tem milagre que traga mais esperança para o meu coração do que a transformação.
Porque se Deus abrir uma porta financeira, uma porta relacional, eu passo por ela e digo, oh Senhor, graças a Ti por isso. Mas eu com meu coração pecaminoso estrago as bênçãos de Deus, como está em Malaquias, né? Que o povo estragava as bênçãos. Sabe o que eu digo? Rapaz, será que Deus está na minha vida mesmo? Será que não foi sorte? Será que Deus não abençoou a minha esposa e eu estou no barco que acabei sendo abençoado? Mas assim, será que Ele está na minha vida? Porque eu não sou transformado. Eu fico estragando tudo o que Deus faz. Então não há sinal maior para mim mesmo, para que eu creia que Deus está agindo em mim, do que ver meu coração sendo transformado. Então à medida que meu coração vai sendo transformado, a minha alma sente de esperança. Esperança de quê? De que tudo que Deus prometeu que vai fazer, que é o quê? Aperfeiçoar a obra em minha vida. Essa é a promessa dele, né? Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Essa é a grande promessa dele. E glorificar o nome dele na minha vida, até a obra ser perfeita. Tudo que ele prometeu é real. E aí eu sinto um conforto santo. Porque Romanos 5,5 diz que para eu não ter dúvidas de que isso é real, há uma experiência dentro de mim, nesse novo coração. O amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo em meu coração. Então aquilo que eu sempre busquei na vida, que é ser amado, que é ser acolhido, e eu buscava pelo dinheiro, eu buscava pela fama, eu buscava por relações íntimas, eu buscava pelo sucesso profissional, eu já recebo pela fé um amor acolhedor. Então esse é o melhor processo de todos, gente. É passar por tribulações, perseverando em fé, que é submetendo a Deus, sendo transformado nesse processo, que enche o coração de esperança, e uma esperança que é confirmada pelo amor de Deus que enche o meu coração. Você entendeu isso? Então é sobre isso, amados. É sobre isso. E é isso que vai acontecer. E aí eu quero encerrar dizendo uma coisa para você. É claro que, com a medida que a gente vai se alinhando com o Senhor, sabe o que acontece? Além dos nossos desejos maus pararem de governar a nossa vida, a gente, meu Deus, não sei se você compreende a dimensão do que é isso. Eu não sei se você compreende a dimensão do que é isso. Você de repente olhar para aquele desejo, aquele sentimento, aquele pecado, aquela coisa que lhe amarra, que lhe aprisiona, que lhe escraviza, que lhe derrota constantemente. E de repente você percebe que ela perdeu o controle sobre a sua vida. Pode vir, pode lhe tentar, pode lhe provocar, mas você percebe que Cristo te dá, que o Espírito te libertou da escravidão, do pecado, da morte. Oh meu Deus, é tão maravilhoso isso. É tão maravilhoso. Mas aí tem uma coisa também legal que é o seguinte: quanto mais o meu coração é liberto dos meus próprios desejos, eu tenho o Espírito Santo em mim, Ele está em mim, e as palavras do Senhor estão semeadas em meu coração, sabe o que vai acontecendo? Eu vou tendo novos desejos, cada vez mais alinhados com Deus. E esses desejos alinhados com Deus são todos respondidos pelo Senhor. Então você começa a ter uma cooperação divina na sua vida que é muito especial, gente. É muito especial. É o que o Senhor fala em João 15:7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Mais uma vez, a teologia enganosa vai dizer o que? Está vendo aí? É só você pedir, é só você declarar a palavra. Cita um versículo, porque está em você a palavra. Mistura assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo declara a minha casa própria. Que é isso. A palavra está em você. Aí você agora pode falar com Deus o que você quer, que Ele vai fazer tudo o que você quer. Não. Se as minhas palavras estiverem em vós estiverem em mim, significa que você está com o coração tão alinhado comigo que o que você pede é o que eu quero. É o que o próprio João diz em 1 João 5:14, se eu não me engano. Nós temos a confiança de que Ele nos ouve porque nós pedimos segundo a sua vontade. E pedir segundo a vontade dEle, pedir de acordo com o Espírito. Porque Paulo diz em Romanos 8, que a gente não leu na verdade, ele diz um pouquinho antes, que a gente não sabe orar como convém. E quem intercede por nós de acordo com a vontade do Senhor é o Espírito Santo. Então quanto mais o Espírito Santo domina o meu coração, mais o meu desejo é satisfeito e atendido e respondido. E a minha relação,
flui com o Pai. Quem quer isso? Isso é importante para você mesmo? É o que você deseja? Última coisa, presta atenção. Eu estou falando aqui uma coisa que é o seguinte: ah não, queira a vontade de Deus, queira a vontade de Deus, porque isso é bom para o mundo, é bom para você, é bom. Mas vou lhe falar uma coisa, isso aqui ainda é um nível um tanto imaturo, sabia? Quando eu fico querendo a vontade de Deus só porque ela é boa para mim, e isso é verdade, eu ainda estou num nível imaturo da minha relação com Deus. Porque eu estou pensando em quem? Em mim mesmo. Beleza, então eu vou querer a vontade dele, porque ele é mais inteligente do que eu, e melhor é a vontade dele do que a minha, então eu prefiro a dele. Mas na verdade, quando o chamado é para amar a Deus de todo o coração, também queria a vontade dele só porque é melhor para a gente. Lembra o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, que o amor verdadeiro, ele não pensa em seus próprios, ele pensa no outro. Então, na verdade, no nível mais profundo, sabe para que eu quero a vontade de Deus? Sabe o que eu quero? Porque Ele quer. E eu amo Ele. Quando eu amo verdadeiramente alguém, eu não fico querendo dar a ele alguma coisa, porque isso vai ser melhor para mim no final. Eu quero satisfazer o coração dele. E na verdade, no nível mais profundo, a gente nem pensa mais se é bom ou ruim pra gente. A gente sabe que é bom, a gente confia nele. Sabe o que a gente pensa? É isso que o papai quer. Ele quer isso, é? Eu vou dar, pai, isso. Eu vou dar, meu pai, isso. Porque esse é o maior desejo do coração de um filho de Deus. É ver o Senhor satisfeito, falando sobre nós, como Ele falou sobre Jesus, nosso Senhor, no batismo. E está registrado em Mateus 3,17. Esse é meu filho amado. Nele a minha alma tem prazer. Esse deve ser o maior desejo do nosso coração. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar junto um pouquinho, bem rápido. Depois a gente senta, pega a ceia, levanta de novo e termina. Agora eu quero fazer um filtro aí que é triste. Se você ouve isso, seu coração arde de vontade. Eu quero a vontade de Deus. Eu abro mão do que tiver necessário. Eu deixo tudo que for necessário. Senhor, minha vida é tua, toma, faz o que o Senhor quiser. Lembra que Deus trabalhou Jó, né? Tirou tudo de Jó. Para quê? Para no final Jó falar assim, ó: agora eu te conheço. Vale a pena. Então se o seu coração está disposto a qualquer coisa, ainda que com temorzinho, meu Deus, o que vai ser? Normal. E Jesus também ficou ansioso diante da cruz. Mas você está disposto a dizer: Senhor, faz a tua vontade e não a minha. Isso é um sinal maravilhoso de que tem uma obra genuína do Espírito Santo na sua vida. Mas, atenção, se ao ouvir isso, há uma revolta em você. Ao ouvir isso, a alma está repreendida em nome de Jesus. No meu sonho ninguém toca. Não. Cadê aquele outro pregador? Cadê? Vou até botar logo o Instagram dele aqui, que daqui a pouco eu quero ouvir. Para tirar isso da minha cabeça. Eu tenho que ouvir alguém que diga que Deus vai realizar o meu sonho. Se você tem essa revolta, baixinho. Aí eu quero te dar uma notícia ruim, mas que acaba sendo boa, porque você vai saber e vai lidar com isso. A obra que está acontecendo no teu coração não é do Espírito Santo. Se você está revoltado e não quer de jeito nenhum que a sua vontade não seja feita, essa obra aí é da carne, não é do Espírito. E talvez você nem tenha o Espírito. Então o que é que eu te aconselho a fazer? A orar e falar: Senhor, por misericórdia, Altíssimo, eu quero te conhecer. Põe em mim o teu Espírito. Põe em mim o teu Espírito. Mas em seu coração há essa inclinação: Senhor,
Faz o que o Senhor quiser. Age como o Senhor quiser. Seja perseguição, fome, nudez, perigo, espada, anjo, potestade, principado, altura, pode vir tudo. Eu sei que nada vai me separar do teu amor, né, Pai? Então faz o que o Senhor quiser e gere em mim a tua vontade. Aí você começa a interpretar problema familiar, problema financeiro, problema relacional, tudo você começa a pensar assim, ó, que é como Jesus, o que é que Deus quer fazer aqui nessa situação para me tornar mais parecido com Cristo. Em vez de ficar pensando em se livrar da situação, você fica pensando como ela está trabalhando em você. Gente, é maravilhoso pensar isso. Isso resolve a sua vida. Fiquei feliz que minha filha veio 8 horas da manhã e ouviu isso. Fiquei tão feliz. Porque isso resolve a sua vida. Ah, o que fazer? O que? Sabe o que fazer? Ser mais parecido com Jesus. É para isso que você... Para que isso? Ô Senhor, para que isso? Para você ficar mais parecido com Jesus. Então você começa em tudo a pensar como isso te desafia, como isso mexe em você, para que você seja cada vez mais a imagem de Deus. Amém? E você vai enfrentando tudo assim, enfrentando tudo da forma da fé. Amém? Então ore agora, se você crê nisso, e peça ao Senhor para te dar um coração novo. Peça ao Senhor para te dar uma vontade de ter a vontade dele no seu coração. Ó Senhor, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Peça a Ele isso, peça a Ele. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Deixa eu falar uma coisa que eu, do fundo do meu coração, Deus me testemunha. Quando eu falo, não é para me exaltar. Espero que vocês me entendam. Eu vou lhe dizer a você, pela misericórdia de Deus, não há sonho maior na minha vida do que ser a imagem do Senhor. E eu abro mão de qualquer coisa. Posso morar aqui, morar lá. Ele pode fazer o que quiser. Pastor, você não está frustrado? Não, meu irmão, agora que eu estou feliz. Agora que eu estou com alegria. Amém, gente? Então, se você crer, você vai experimentar uma paz diferente, uma consciência diferente. Então eu quero orar com você que crê. E quero pedir, Senhor, não faça a nossa vontade. Eu oro por todos que são teus aqui, Senhor. Não faça a vontade de ninguém aqui, Senhor. Senhor, frustre as nossas próprias vontades. Não faça, Senhor, a vontade de ninguém aqui, Senhor. Mas enche o nosso coração com teu Espírito. E seja feita a tua vontade em nossas vidas. Que desejemos a tua vontade, em nome de Jesus. Quem crê diz? Sente um pouquinho, pegue o pão, pegue o cálice, e a gente já vai levantar com esse pão e esse cálice na mão. E rapidinho a gente vai celebrar, não vai demorar não. Pegue esse pão e esse cálice. Agora a gente pode, ouça isso, ó. Sabe por quê? A gente pode viver essa bênção de se matricular na Harvard do Espírito Santo. Toca no Binho, na Binha, diga-lhe assim: ô Binho, nós estamos na melhor escola do mundo. Diga-lhe assim, ó, na escola do mundo, meu amigo. Você não tem noção. Se você foi convidado pelo Espírito Santo a caminhar com Jesus, meu amigo, oh, aleluia. Só que tem gente que acha o seguinte, ó,
Olha como entra a religiosidade, a meritocracia, o legalismo, o orgulho e o pecado. Cuidado, é sempre uma linha tênue. Entra assim, rapaz, tem gente aqui que não vai abrir mão dos sonhos não, mas eu vou. Deus sabe que eu vou abrir mão dos meus sonhos. Eu sou diferenciado. Binho, deixa eu lhe falar, bebê. É Ele que opera em nós o querer e o efetuar. Se você tiver essa vontade genuína de viver segundo Deus, é Ele operando em seu coração. Para começo de conversa. Em segundo lugar, ninguém teria poder de se matricular nessa escola do Espírito Santo. Na verdade, a gente não podia passar nem na porta dela. A gente estava expulso antes de entrar. Adão foi expulso, a gente foi expulso junto com ele. A gente podia nem pensar em passar na porta do Éden de Deus, da escola, do lugar, do santuário de Deus. Mas o único aluno digno dela, o único que podia entrar no Éden sem ser ferido, porque não tinha pecado, o santo, o incorruptível, o melhor, o exemplo de todos, Ele trocou de lugar com a gente. Sabe o que Ele fez? Ele te deu a farda dele. Ele te deu o material dele para você estudar. Você nunca poderia comprar o material dele. Ele te deu a farda dele, Ele te deu o material dele. Ele te conectou ao pai dele para financiar seus estudos. E Ele botou a mão na sua cabeça, o que Ele fez? Começou a transferir a mente dele para a sua. E o que ele fez, pastor? Foi expulso da cidade. Ele foi morto fora de Jerusalém, que representa o lugar da santidade. Ele foi expulso. Ele foi expulso da escola. Ele trocou de lugar conosco. Por quê? Porque ele tomou a nossa farda. Ele tomou a nossa farda. E a nossa farda é uma farda que não permite entrar nessa escola. E pagou o preço. Pagou a pena, o castigo dos nossos pecados. Então, na verdade, nós só podemos viver essa bênção. Não se acha, não, porque eu ainda bem que eu escolhi Jesus. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. E não fosse vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi, Jesus disse. E se Ele não paga o preço, ninguém tem condição. Então, por misericórdia, não ache que você tem mérito, porque isso estragaria tudo. Tudo que te construiu até aqui hoje. Se você cair no mérito de que você achar que é bom, que olha aí, estou aqui domingo de sol, verão, ouvindo que meus sonhos não vão ser realizados, o Senhor tem que me recompensar por isso. Na verdade, o seu coração tem que transbordar de gratidão por uma obra tão maravilhosa na sua vida. Você tem que, meu Deus, tanta gente melhor do que eu, o Senhor me amou e me atraiu. Ele fala, com cordas de amor te atraí. Aleluia. Gente, ouvir o que você ouviu aqui, não é porque foi o que preguei, não. Eu sou um pregador fuleiro, mas porque é a verdade do Evangelho, pregada em qualquer boca, ela é poderosa. Mas ouvir isso, receber isso, gente, e entrar no coração, meu amigo, isso é tesouro, amém? Sinta de gratidão pela graça de Deus que está te alcançando, amém? Vamos ficar em pé e cantar uma música que a gente dá graças ao Senhor, né? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor.
restaurou minha comunhão. Bendiga Ele. Digno é o Senhor, Digno, Senhor, digno Rei. sobre o trono está. Aleluia. Aleluia. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Olha que significado profundo esse pão tem. Porque o perfeito, a imagem de Deus, não quis ser a imagem de Deus sozinho. Vem se fosse qualquer um de nós egoísta, sabe o que a gente vai falar? Não, eu quero ser eu quero ser o único. Mas aquele que era o único, o unigênito do Pai, desejou ser primogênito, ser o mais velho de muitos irmãos. Por isso ele pegou esse pão e disse: este é meu corpo. Isso simboliza que quem eu sou vai ser compartilhado com vocês. Eu vou compartilhar a minha natureza, eu vou compartilhar a minha essência, eu vou fazer uma obra na vida de vocês. Porque o mais maravilhoso é que eu não estou pregando aqui: venha e faça e seja e lute com suas forças para ser a imagem de Deus. Não, eu estou pregando: creia, se entregue, confie, porque Ele te fará. Meu Deus, isso é maravilhoso. O chamado não é para você pela força ser, mas é pela fé receber. Só tem que crer. Qual é a obra que Deus quer? Em João 6 ele falou: a obra é essa, confiar naquele que Ele enviou. É confia e me ouve, confia e me ouve. Na dividida entre você e eu. Entre você e eu. Entre você e eu. E hoje, Senhor, eu de novo. E amanhã eu. Senhor, e quarta-feira eu de novo que decido. E quinta eu. E sexta eu. Pronto, você vai fazendo assim que eu vou transformando a sua vida. É só isso, é só confiar, é só crer. Amém? Esse pão simboliza que ele está agora plantado, a nova semente do Senhor está plantada, o Espírito nos foi compartilhado e nós juntos formamos o corpo de Cristo, a entidade mais poderosa do universo. Não é nenhuma empresa, nenhuma instituição, nem religiosa. É o corpo genuíno de Cristo na terra. Por ele se move o próprio Jesus na terra. Aleluia. Levante esse pão, dê graças a Deus por essa bênção. E come esse pão dando graças ao Senhor por poder participar dessa bênção. Come esse pão. Por semelhante modo, após ter ceado, tomou o cálice e disse: esse cálice é uma nova aliança no meu sangue. Não tem contrato melhor que você possa celebrar. Não tem contrato que você possa ganhar. Não tem contrato maior e mais poderoso
Aqui é o contrato, é o pacto de Deus conosco. É Deus dizendo: eu estarei com você agora para sempre. Eu te comprei, você é meu. Meu, é brincadeira. Deus querer Dioguinho aqui é brincadeira, gente. É muita misericórdia. E como eu sei que Ele me quer, o testemunho do Espírito Santo, a fé genuína no meu coração, que tem que estar no teu também, amém? E se ela está, levante esse cálice e bendiga o Senhor, porque você pertence a Ele. Declare que você pertence ao Senhor, ao Deus de Abraão. Você pertence ao Senhor, o Deus de Israel. Você pertence ao Senhor pelo sangue de Jesus Cristo. Tome esse cálice glorificando ao Senhor. Aleluia. Adore a Ele, vai encerrar. Nosso Rei maravilhoso. Pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, a comunhão, as consolações, o fortalecimento, o refrigério, a direção do Santo Espírito seja com você e com a sua casa, hoje e sempre. Quem crê diz: Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa. Vá e tudo vai cooperar para você ser como Ele. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vá em paz. Deus te abençoe.